Então, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Eliane Santos, sou coach, sou treinadora de programação neurolinguística, neurosemântica, constelações, tenho tido aí uma trajetória dentro desse universo de treinamentos e tenho também mentorias com coaches que querem firmar uma carreira sólida. Especialmente agora, nós estamos trabalhando para que coaches consigam faturar acima de R$ 10.000 por mês. E muito do que eu tenho falado tem sido sobre isso. Sejam muito bem-vindos, eu espero ser um instrumento para abrir novos caminhos para vocês, para que vocês possam, de fato, entender que existe muito mais potencial em você, talvez, do que você possa imaginar. Nessa live, especificamente, eu vou falar sobre o mapa do tesouro, para que você possa faturar acima de 10 mil por mês com atendimentos individuais. E nós vamos falar sobre isso de uma forma muito prática, bem direto no ponto. Uma primeira coisa que eu gostaria muito de esclarecer, uma pessoa hoje me fez uma pergunta sobre isso e falou assim: quando você fala de faturamento, você tem medo que as pessoas associem o dinheiro somente como o único ganho desse trabalho? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, adultos, né? Vamos falar como adultos. Não faz sentido nenhum você manter um trabalho que não consegue sustentar o seu padrão de vida. É isso que eu penso. Não faz sentido nenhum você investir em treinamentos, não faz sentido você investir tempo para estudar e ter uma vida que está muito abaixo daquilo que você gostaria de ter. Então, independente do seu trabalho, você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Fazer as pazes com o dinheiro, para mim, significa atribuir ricos significados. Dinheiro significa que você pode viabilizar coisas, viabilizar para você, viabilizar para outras pessoas, talvez, viabilizar mais conhecimento, você pode pagar treinamentos, você pode fazer viagens, você pode contribuir mais com o mundo. Então, vamos parar com essa tolice de achar que falar de dinheiro é pecado, é errado. Sabe, só ajuda quem tem, até para ajudar você precisa ter. Então, por isso eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu entendo que uma vida autorrealizada, ela tem muito mais dificuldade de acontecer na escassez. Faz sentido o que eu estou falando? Experimenta não ter, né? Experimenta não ter dinheiro e ver o que acontece com sua vida. Quando você tem vontade que você não consegue realizar, quando você quer viver alguma experiência e você não consegue viver, quando você quer pagar um curso, um treinamento e você não consegue, quando você precisa de um tratamento e você não consegue. Então, é olhar para o dinheiro como uma fonte de viabilidade. O dinheiro, ele não dita quem nós somos. Ele não vai dizer quem você é, nem piora ou melhora pessoas. Ele é uma lupa. Uma lupa. A partir dessa lupa, você vai mostrar ainda mais quem você é, assim como o poder. Não tem um ditado que fala assim: quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. E aí você vai conhecer quem essa pessoa é. Então, essa mesma associação, ela pode estar feita, né, para a gente falar de valores financeiros também. Faz sentido o que eu estou falando? Se fizer sentido, responde aí nos comentários. Sim, faz. Claro, com certeza absoluta. E aí nós vamos caminhar juntos. Como hoje esse tema pede muita coisa, eu já vou dizendo para vocês colocarem papel e caneta na mão, e eu vou falar um por um dos passos que eu acredito que influenciam completamente no faturamento do coach com atendimentos individuais. E é óbvio que isso também pode ser usado por terapeutas ou qualquer outra pessoa que faça atendimento individual. E os conceitos que eu for trazendo aqui, eles servem para qualquer pessoa. Eles servem para qualquer pessoa. Então, primeiro ponto, anota aí. Primeiro, para que você possa exercer um trabalho, você precisa se sentir competente e realmente ser. Desenvolver a competência. Hoje, no mercado de coaching, a gente está vivendo um problema. Obrigada, escola, Regina, muito obrigada. Hoje, nós estamos vivendo um problema, porque estão abrindo escolas de coaching para todo lado, de qualquer jeito, formação de 3 dias, sem nenhuma consistência,
E aí saem de lá profissionais que acreditaram naquela promessa. Não estou julgando quem fez a formação. Se você fez e caiu nesse golpe de fazer uma formação que não tinha qualidade, eu tenho certeza que quem lhe vendeu não disse que não tinha qualidade. Quem lhe vendeu disse que tinha, e você acreditou. E aí você vai, faz uma formação dessas, não consegue desenvolver a competência, não se sente competente o suficiente para exercer esse trabalho, para realmente gerar a transformação que você quer, e por isso não consegue faturar, é óbvio. Então, sinta-se competente e seja. Gente, existem outras formas paralelas de desenvolver mais competência. Treinando, tendo um grupo de mastermind, um grupo de estudos, vindo para o método 10K+, porque no método Coach 10K+, nós temos pessoas que vão atender pessoas e vão ajudar você e vão te dar feedback para que você melhore cada vez mais. Então, não faz sentido você continuar travado por essa sensação que, às vezes, é baseada numa verdade, se você pode melhorar. Eu não sei vocês, eu sempre acho que eu não tenho tempo para perder, eu quero viver tudo agora. Então, se você quer transformar vidas, impactar vidas, se você acredita que aquilo que você aprendeu realmente tem um poder de gerar um grande benefício para as pessoas, dê essa chance. Vem e se joga, entrega o seu melhor de fato. E isso, é claro, envolve se preparar cada vez mais, não é isso? Não é isso, gente? Segunda coisa muito importante, nunca parar de aprender, vocês já devem saber disso, mas principalmente ter flexibilidade para mudar a sua abordagem. Na programação neurolinguística, nós dizemos que o mapa não é o território. Sabe o que isso quer dizer? Que o que você pensa e a forma como você vê o mundo, ela não é necessariamente igual à forma que o seu cliente vê. A forma como você enxerga a vida, a forma como você enxerga os seus desafios, não é igual à forma como o seu cliente vê. Então, para que eu seja um coach 10K e fature acima de 2 mil por mês e tenha uma grande rotatividade de cliente, eu preciso me desarmar. Eu preciso parar de querer levar as minhas certezas para esse cliente e ser, de fato, um instrumento para que ele se descubra. Porque na hora da sessão, a pessoa mais importante é o seu cliente. É ele e a causa é dele. Então, parar de levar as suas crenças, os seus limites, aquilo que lhe escandaliza para dentro da sessão, ou aquilo que é importante para você, porque às vezes para outra pessoa não é. Entende isso? Se não é importante para essa pessoa, ok, temos que entender e seguir, né? Porque não faz sentido ficar batendo de frente com um cliente que veio aqui para melhorar a vida e o processo dele. Então, além de aprender mais, tenha muita flexibilidade. Isso quer dizer zero de arrogância, zero de arrogância. Esquece essa história de que você tem que ter razão. Esquece a história de que é você quem sabe mais. O especialista na vida do cliente é o cliente. Anota isso aí. O especialista na vida do cliente é o cliente, ok? Então, vamos lá agora. Terceiro ponto, tá? Ponto número 3, um ponto muito importante para você que quer faturar acima de 10 mil reais por mês. É ter uma sessão experimental incrível. Você precisa ter uma sessão experimental incrível. E para que essa sessão seja incrível, você precisa necessariamente passar por alguns pontos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Você precisa necessariamente passar por alguns pontos. Uma primeira coisa é levar o seu cliente a um contato muito profundo com o estado desejado dele, com aquilo que ele quer. E como, Eliane, como que eu faço isso? Como eu faço para que o meu cliente realmente se sinta lá? Para que ele mergulhe, realmente experimente estar lá no estado desejado. Você precisa de algumas competências, claro. Uma voz de indução, criar uma visualização, entrar no modelo de mundo do seu cliente, falar como ele fala, conseguir descobrir aqueles pontos que tocam o coração daquela pessoa.
Sabe, em vários lugares você vai ler que quando você imagina algo, quando você vivencia algo, o universo inteiro conspira a seu favor. Já ouviram falar disso? Eu acredito nisso. Quando você começa a imaginar muito, daqui a pouco você materializa aquilo. Então, você vai ajudar o seu cliente a entrar. Uma das dinâmicas que nós utilizamos nesse momento é uma dinâmica própria da PNL, dentro e fora do filme, ou associação e dissociação. Você precisa ajudar o seu cliente a ver, ouvir e sentir como se ele estivesse lá agora, a trazer isso para dentro do corpo, a realmente vivenciar esse momento. E isso você precisa necessariamente aprender para conseguir gerar esse efeito. Eu gosto de ver o meu cliente olhar para o objetivo e dizer: eu não quero viver mais sem isso. Eu quero, eu vou pagar o preço e eu vou fazer isso acontecer na minha vida. E que esse objetivo seja fantástico para ele também. Então, para que uma sessão experimental realmente tenha efeito, a primeira coisa é você conseguir gerar no seu cliente o fortíssimo desejo por aquilo que ele quer, aumentar, potencializar aquilo que ele quer, tirar esse objetivo do campo de um objetivo comum e elevar a um campo de objetivo inegociável. Inegociável. Porque, olha só, de repente uma pessoa quer ter mais empenho para uma determinada competência, quer ler um livro por mês, 2 livros por mês, ou quer emagrecer. Ela talvez até queira isso, mas é de uma forma vaga. No momento que você aprofunda isso e leva a pessoa lá, ela volta dizendo: não vou mais ficar sem isso. Eu não admito mais a minha vida sem esse objetivo realizado. É isso que a gente quer fazer. É fazer a pessoa entender que a vida não pode mais acontecer sem aquele objetivo. Por quê, gente? Por que isso? Toda mudança exige esforço, resiliência, expansão. Toda mudança exige. Então, se você quer ser um instrumento de transformação na vida daquela pessoa, você precisa ajudá-la a se conectar de forma muito, muito forte, a tal ponto que ela não abra mão, que ela não desista. Entende isso? Uma outra coisa é que ela precisa ter a perfeita noção do preço que ela está pagando por não ter. O seu cliente precisa ter perfeita noção do preço que ele está pagando por não ter aquilo que ele quer. Sabe, de repente eu quero avançar na minha carreira. Eu vou falar para coaches, então eu vou trazer um objetivo de coaches aqui, né? Você é coach, você fez a formação, você fez vários cursos e você não conseguiu emplacar. Você não conseguiu uma carreira sólida, você se sente inseguro, você fica irritado só de pensar porque você não tem clientes. Isso acontece com muitas, muitas, muitas pessoas. Qual é o preço? Qual é o preço de ter acreditado tanto em algo e isso não acontecer para você? Qual é o preço que você está pagando agora por não conseguir alavancar os seus resultados, por não conseguir chegar onde você quer, por não conseguir ser congruente? Porque, para mim, é muito difícil falar de potencialidades, de sucesso, de plenitude, de vida plena, se eu mesma não tenho. E aí, qual é o preço que você paga por essa incongruência, por se sentir uma farsa? Né? Nós chamamos isso de síndrome do impostor. A pessoa passa a se sentir um impostor, porque ele está falando de algo que não é verdadeiro para ele. Em tempos de mídias sociais, isso é muito, muito, muito forte, não é? Muitas pessoas ficam aprisionadas nisso, nessa necessidade de provar para o outro algo que ele não tem como fazer, ou que ele não consegue fazer, e ficam sofrendo porque estão vivendo essa inverdade, né? Essa falta de um jogo limpo, de um jogo claro, sabe? De poder olhar para o outro e dizer: eu vivo isso. Essa é a minha vida. É isso que eu vivo. O seu cliente, ele precisa ter essa noção, que precisa até doer nele, sabe? De qual é o preço que eu estou pagando por não conseguir colocar meus filhos na melhor escola? Qual é o preço que eu estou pagando por não conseguir proporcionar para minha família aquilo que eu quero? Qual é o preço que eu estou pagando por estar perdendo a minha juventude, me sacrificando quando eu podia estar desfrutando?
E assim como eu estou falando aqui das dores geradas por não ter uma carreira sólida, você precisa ajudar o seu cliente a entender quais são as dores dele por não conseguir alavancar do jeito que ele quer. Ok? Terceira coisa muito importante da sessão experimental é ele sentir total confiança em você. Total confiança em você. Para isso, eu penso que nós, coaches, precisamos entrar num estado de total clareza, né? E dentro dessa clareza, tem uma clareza que não pode faltar, que é qual é o seu papel e qual é o papel do seu cliente dentro do processo de coaching. Cada um precisa entender qual é o seu papel, para que o cliente não crie expectativas de que você vai fazer o que é dele. Entendem isso? O seu cliente precisa entender que a conversa de coaching, ela não é uma conversa comum. Você não fala de coaching como você conversa com seus amigos, com seus vizinhos, com as pessoas próximas de você. A sua conversa de coaching, ela é para desafiar. Ela vem para levar o seu cliente onde ele não vai sozinho. Às vezes, ela vai gerar desconforto. E tudo bem ela gerar desconforto. Isso daí é parte do jogo. Na zona de conforto, você não muda. Na zona de conforto, você fica igual. Eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Se você quer um mapa para faturar acima de 10 mil por mês, eu também quero te incomodar. Eu quero colocar você numa inquietação. Gente, dentro do método 10K+, coach 10K+, nós vamos ter pessoas faturando 18, 20, 25, 30 mil. Você vai ficar sossegado aí fazendo quase nada por mês? Com algo que a população toda, que o mundo todo precisa tanto? Não faz sentido. Bom, pelo menos para mim, né? Não faz sentido eu guardar para mim algo que, às vezes, pode transformar a vida de alguém e eu ficar privando as pessoas dessa oportunidade. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, por favor, faça seu cliente entender que você vai provocar, que você vai trazer coisas novas, que você vai incomodar, mas isso tudo está acontecendo para que ele chegue no objetivo. Quando você fala sério sobre essa conversa de coaching e faz bons enquadramentos, ele começa a entender o jogo. Então, vamos lá, fiquem aí por enquanto. Então, aí a gente vai seguindo aqui, tá? Então, a quarta coisa é que essa conversa não é uma conversa comum e é uma conversa que vai incomodar, que vai provocar e que vai trazer novos movimentos para ele. Porque se você não tem novos movimentos, não adianta nada a conversa de coaching, né? Durante o processo, ele precisa perceber qual a importância de cada ação. É isso que faz o cliente ficar, sabe? Na minha percepção, o que faz o cliente ficar não é o espetáculo que ele vai ter durante a sessão de coaching, mas é ele poder sentir que ele pode valorizar cada nova atitude, tudo que está acontecendo. Então, o seu cliente entender que você valoriza, que você reconhece, que você está junto com ele em cada momento, isso faz muita diferença. Quantas vezes nós queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados por algo, isso não acontece? Lá na vida pessoal, no seu casamento, na sua empresa, enfim. O coach, dentre outros papéis, ele tem o papel, sim, de fortalecer e de reconhecer os avanços do seu cliente. Eu penso que a gente nunca deveria negligenciar nisso. Não é supervalorizar, não é fazer uma coisa infantil, mas é lembrar de perguntar. Toda sessão deve começar com esse checklist e valorizar o quanto aquela pessoa conseguiu avançar, conseguiu seguir dentro daquele caminho que é proposto, dentro daquele caminho que ela acredita que vai acelerar os resultados. E quando o cliente tem essa sensação de bem-estar, ele te indica mais pessoas, ele fala do seu trabalho para outras pessoas, porque começa a interessar para ele também. É interessante poder dividir as boas coisas que estão acontecendo conosco. Grande parte das minhas indicações, das pessoas que eu recebo, e hoje eu basicamente atendo só clientes indicados, eles vêm por indicação em função desse olhar mais profundo, de saber, o meu cliente, ele tem certeza que eu estou lá com ele, e eu estou. Por isso, eu não atendo mais 20 pessoas de cada vez, porque eu não dou conta de dar o nível de atenção que eu quero dar.
Então, dentro desse caminho evolutivo, eu pude fazer uma sessão num preço melhor e atender menos pessoas e poder dar o atendimento que meu cliente realmente merece ter. Entende isso? Eu espero que sim. E dessa forma a gente continua crescendo sem parar, porque eu estimulo o meu cliente a indicar. Isso aí é capítulo de outra live, mas os meus clientes, eles são de fato estimulados a indicar mais pessoas. E a gente entra num ciclo que não termina. Se você quer faturar acima de R$ 10.000 por mês, é óbvio que você precisa estimular o seu cliente a lhe indicar pessoas, né? E esse é o próximo item. É o sexto, né? É você estimular o seu cliente de forma ética. Para isso, você vai precisar de ferramentas. Ele vai querer falar de você. E, é claro, ele precisa do seu cardápio. Digamos que eu estou atendendo um empresário que ele quer melhorar as habilidades de liderança dele, quer chegar em um determinado objetivo, numa determinada meta dentro da empresa. E lá pela terceira, quarta sessão, ele já tem muita clareza de como o meu trabalho funciona. Mas eu posso dizer para ele que não é só isso que eu faço. Eu posso mostrar o meu cardápio para ele e mostrar para ele que tem muitas outras coisas que eu faço também. Então, eu faço essa apresentação de cardápio. Eu tenho chamado assim, né? Dentro do método Coach 10K+, eu chamo de cardápio. É mostrar para ele que eu não tenho só camarão, mas que eu tenho salmão, que eu tenho peixe, que eu tenho outras coisas. Entendem isso? Você precisa encontrar o artifício para fazer isso. Dentro da mentoria, eu ensino os alunos a fazerem isso. Eu entrego ferramentas para que eles consigam ajudar o cliente a indicar mais. Gente, a gente indica filme, série, restaurante. Por que não indicaria alguém que está fazendo toda a diferença na sua vida? Entende isso? É dessa lógica que eu parto. E por isso eu comecei a criar métodos para que o meu cliente se sinta à vontade e com vontade de me indicar. E eu não estou nem dizendo que o processo que eu vou fazer com a pessoa que ele me indicar vai servir ou não, se esse cliente vai fechar ou não. O importante é que o cliente chegue até mim. Quando ele chega, aí é comigo. Aí é uma questão de eu tentar descobrir o que realmente importa para essa pessoa e descobrindo ajudá-la a avançar cada vez mais rápido para chegar lá, porque é isso que eu faço. Desperto potencialidades, né? Tudo em mim é sobre despertar potencialidades. A minha empresa é escola de potencialidades, porque eu acredito que todos nós temos muito potencial guardado e não aproveitado. Então, você precisa aprender a aproveitar esse potencial que você tem e ajudar os seus clientes também a fazerem isso, né? Uma outra coisa que vai ajudar muito você a chegar rápido nesses 10.000 por mês é você deixar a porta aberta para outros caminhos e outros tipos de processo. Empresas, palestras, grupos, que você possa mostrar o que você faz. Quando a gente já está seguro o suficiente, eu acho que uma coisa que super vale é fazer atendimento ao vivo, sabe? Fazer atendimento ao vivo mesmo. Mostrar para as pessoas como você faz o que você faz. Mostrar para as pessoas que você consegue realmente gerar essa transformação e, mais que isso, que você consegue chegar na raiz das questões. Muitas pessoas estão presas na superficialidade do problema e não conseguem alcançar a raiz da questão, aquele ponto que realmente precisa mudar. Dentro da nossa metodologia, nós utilizamos o coaching, mas junto com o coaching, nossos alunos mentorados, eles aprendem a colocar ferramentas de constelação sistêmica, a colocar ferramentas de PNL, ferramentas da neurosemântica para dentro do processo. Para dentro do processo. E a partir do momento que eles começam a mergulhar nesse processo de uma forma muito mais profunda e alcançar grande profundidade no cliente, a indicação é quase inevitável. Eu tenho várias pessoas que já estão no método, já estão vivenciando isso, faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu não economizo na entrega. É isso que é a questão. Eu não economizo, eu vou entregar tudo o que eu sei. O que eu quero é que o meu cliente realmente alcance
aquele objetivo, alcance aquele lugar e tome as melhores decisões. E que o meu cliente consiga se manter focado ao longo do tempo, naquilo que ele quer, naquilo que é útil para ele. Faz sentido para vocês? De vez em quando eu faço alguma ação mais arrojada, sabe? De captação. Então, alguma coisa no Instagram, eu anuncio, utilizo o Google para fazer algum anúncio, eu faço uma live específica para vender processos de coaching, eu faço palestras para vender processos de coaching, mas eu posso afirmar para vocês que a maior parte absoluta dos meus clientes, a vida toda, eles vêm de indicação. Então, se a gente for fazer uma revisão, olha aí, para quem chegou agora, hein? Vou passar aqui rapidinho por tudo que a gente falou hoje, para você entender esse mapa. Primeira coisa, se sentir competente e ser competente. E realmente desenvolver a competência. Independente de onde foi a sua formação, você sempre vai poder estudar, sempre vai poder se melhorar, sempre vai poder contar com um grupo que te apoia. Isso faz toda a diferença. No método Coach 10K+, nós estimulamos isso entre os alunos. Desde o primeiro dia, eles começam a formar grupos e se apoiar para conseguir chegar cada vez mais longe. Segunda coisa, tenha flexibilidade para abordar o cliente. Você precisa ter flexibilidade para entender qual é a necessidade daquele cliente, o que é que vai realmente motivar o cliente a fazer o que ele precisa fazer. Se ele é alguém que você pode pegar mais pesado, se é alguém que você precisa pegar leve, porque senão não funciona, porque tudo isso conta. Então, ter flexibilidade faz toda a diferença também, ok? Você não para de aprender e, ao mesmo tempo, fica cada vez mais flexível. E eu falo disso falando de zero de arrogância. Não é porque você sabe mais que tem que ser do seu jeito, de forma nenhuma. Quanto mais você sabe, mais flexível você está para conseguir entender como acessar o coração do seu cliente. Como despertar nele aquela chama que vai fazer ele ir até o fim. Então, isso vai fazer também toda a diferença. Terceira coisa, ter uma sessão experimental incrível. Eu coloquei aqui vários fatores importantíssimos da sessão experimental. Um deles é o contato profundo com o estado desejado, ter a noção clara do quanto o cliente está pagando por não fazer o processo e muita clareza de cada um dentro desse jogo. Quem é você dentro desse processo e quem é o cliente dentro desse processo também. Sempre com total ética, respeito e considerando que aquela pessoa pode ter limitações que para você não são questões, mas que para ele, sim, para ele importa. E então, no momento que eu estou num processo de coaching, eu preciso entender que o centro é o meu cliente, não sou eu. Quarto ponto, desde a sessão experimental, deixar muito claro que a conversa de coaching não é uma conversa comum. É uma conversa que vai incomodar, é uma conversa que vai tirar o cliente da zona de conforto, que vai colocá-lo numa zona de desafio. Porque fazer o que ele já faz levou aos resultados que ele tem. Você quer ir além. Você quer levá-lo onde ele não vai sozinho. Você quer levá-lo no momento que ele comece a duvidar mesmo, inclusive da própria competência. E isso é sinal de que há uma expansão. É muito gostoso fazer só o que a gente sabe, né? Para mim também. É quando vem um desafio é que você cresce. Então, encare esse desconforto de uma boa forma. Isso vai fazer toda a diferença. Durante o processo, a quinta coisa, durante o processo, você precisa valorizar no seu cliente cada atitude, sempre mensurando se ele está ou não se aproximando do objetivo dele. Isso faz toda a diferença, gente. Cria um vínculo tão forte, sabe? Eu sei que você se importa. Você pode fazer isso usando a sua memória, ou você pode fazer anotações, você pode usar um sistema. O que você não pode é deixar no vento as ações que o seu cliente conseguiu realizar, aquilo que ele conseguiu avançar. E, às vezes, é o fato dele poder contar para alguém que faz ele fazer. Isso acontece muito. O cliente chega comigo e fala assim, nossa, Eliane, eu fiquei pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu faço isso ou não? Mas quando eu pensei que tu ias me perguntar, eu fui lá e fiz. E obrigado, eu fiz. Quando eu comecei a atender, eu tinha muita dificuldade de
fazer essa checagem, sabe? Todas as vezes que eu ia começar uma sessão, eu sentia como se eu estivesse cobrando da pessoa. E eu me sentia mal de estar cobrando da pessoa. Essa era uma das minhas grandes inseguranças. Eu ficava acanhada, eu ficava sem jeito. Caramba, eu vou ficar fazendo esse tipo de pressão, a pessoa está me pagando e eu vou fazer esse tipo de pressão. E eu me sentia mal com isso. E eu demorei um tempo para entender que esse era um coração das coisas. Que quando eu perguntava, os meus clientes tinham um engajamento muito maior. Até que uma pessoa me disse isso com muita clareza. Falou, eu não gosto de prometer e não cumprir. E como eu faço acordos com você aqui, mesmo que eu não tenha vontade, eu vou lá e faço. Porque eu quero chegar aqui e quero falar para você que eu fiz. E eu fico ansioso esperando você me perguntar, só porque eu estou muito feliz de ter feito. Olha isso. Eu fico ansioso esperando você me perguntar para poder te dizer que eu fiz. Não abra mão disso. Não abra mão, não deixe seu cliente sem isso, já que isso importa tanto, né? Essa é a quinta coisa. Sexta coisa que você vai fazer dentro desse mapa é estimular o seu cliente a lhe indicar. E aí você precisa de dinâmicas diferentes para que isso aconteça, especialmente para quem está começando a atender, viu? Se você está começando, você precisa de fontes diferentes de cliente. E uma fonte muito forte é a indicação. Dentro do método Coach 10K+, nós usamos algumas ferramentas, mas também mostramos para os nossos alunos e mentorados como eles podem estimular o cliente a indicar. Sétima coisa, deixar a porta sempre aberta para outros processos, para outras fontes. Montar uma palestra que você possa entregar conteúdo, que você possa se conectar com as pessoas e falar do trabalho que você faz toda a diferença. Um dos bônus, inclusive, desse programa é uma palestra pronta, editável, para você fazer e captar clientes. Gente, só não acontece se a pessoa não quiser. Porque, olha só, no método Coach 10K+, nós entregamos. Primeiro, nós trabalhamos as crenças do coach, porque é aí que tudo começa. Eu vou te entregar ferramentas potencializadas com diversas linhas diferentes. Depois disso, você vai aprender também a encontrar a raiz das questões. Você vai aprender toda uma estrutura dentro do processo que vai estimular o seu cliente a trazer novos clientes para você. Você vai ganhar um bônus, que é essa palestra, que está toda prontinha, a palestra que mais me trouxe cliente, editável para você botar a sua logo, para você colocar a sua marca e fazer a palestra para outras pessoas e também poder captar clientes. Não tem. Você só não vai ter cliente se você não quiser. Além da sessão experimental fantástica, que vai levar o seu cliente a tornar esse processo algo prioritário na vida dele. Porque é isso que você tem que fazer. Fazer o seu cliente colocar uma prioridade máxima absoluta naquilo. Então, é claro que você vai conseguir. É uma questão de colocar em prática e fazer o que tem que ser feito, né? Eu espero ter contribuído muito para a vida de vocês. Se esse vídeo foi útil, compartilhe com outras pessoas, divida isso e vamos juntos chegar na nossa melhor versão. Um super abraço, se é para a vida melhorar, que seja logo.